Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite em nome da SET ao Dr. Leônidas e em nome do Dr. Sandro Reginaldo, ASB Coque, nosso atual presidente. Meu nome é Bernardo Terra, eu falo em nome do Grupo de Ombro e Cotovelo, do Trauma do Esporte, da Santa Casa de Vitória. O tema que me coube falar foi sobre fratura de olecrino, comparação de banda de tensão com placa. As fraturas do olecrino, elas correspondem a 10% das fraturas de cotovelo e normalmente o mecanismo de trauma é um mecanismo direto. De acordo com a flexão do cotovelo no momento desse trauma, a gente pode ter diversos tipos de fratura. Se esse cotovelo estiver semifletido, nós podemos observar fraturas da cabeça do rádio e ou fratura do coronoide. Quando esse cotovelo está com 90 graus de flexão no momento do trauma, a gente observa as fraturas de olecrino, e quando nós temos mais do que 90 graus de flexão, as fraturas supracondilianas podem estar associadas. Com relação à anatomia, a una proximal é dividida por um sulco transversal, onde nós não observamos cartilagem alina nesse sulco, dividindo a una proximal em olecrino e no processo coronoide. Sabemos da inclinação em torno de 30 graus, né, da una proximal com relação à diáfise da una, e essa inclinação dorsal aqui também do olecrino, em torno de 5 a 7 graus, muito importante a gente lembrar na hora de colocação das placas nessa região. A classificação mais utilizada é a classificação do Murray, da Clínica Mayo, que leva em consideração o desvio, a comminuição e a estabilidade. Elas podem ser do tipo 1, 2 ou 3. A tipo 1 são as fraturas sem desvio, com comunição ou sem comunição. A tipo 1A é sem comunição e a tipo 1B com comunição. As fraturas tipo 2 são as fraturas com desvio, podendo ser 2A com desvio não cominuídas e 2B com desvio cominuídas. E as fraturas tipo 3 são as fraturas instáveis, normalmente as fraturas luxações, onde a 3A são as fraturas instáveis com desvio, sem comunição, e as fraturas 3B são as fraturas instáveis com comunição. Lembrar também da classificação AO e da classificação de Schatzker, de acordo com a configuração do traço dessa fratura. O tratamento ele deve restaurar a estabilidade dessa articulação, né, permitindo a sua congruência articulada, a incisura sigmoide maior, e permitir a mobilização precoce nesses pacientes operados para a gente prevenir a rigidez e complicações como a ossificação heterotópica. Esse tratamento ele pode ser conservador, naqueles casos sem desvio, nos pacientes de mais idade e com comorbidades, ou o tratamento cirúrgico, que aqui nós temos a excisão, podendo ser feita até 50% da una proximal, os parafusos intramedulares, as bandas de tensão, as placas ou até mesmo as âncoras e os tapes. Nós vamos ficar focados nessa aula na banda de tensão e placa. Esse é um fluxograma do Rockwood de oitava edição, tá? Mostrando que nas fraturas simples do olecrino, nós podemos usar as placas ou a banda de tensão, e nas fraturas cominuídas com desvio, usar preferencialmente as placas. Portanto, as indicações basicamente da banda e da placa de tensão são: na banda de tensão, fraturas transversais com desvio simples, aquelas Mayo tipo 2A, e as fraturas proximais ao processo coronoide. Já as fraturas cominutas nos ossos osteoporóticos, com lesão ligamentar associada, traço oblíquo ou fraturas distais ao processo coronoide, preferencialmente usar placa. A técnica da banda de tensão, né, é feita uma incisão posterior, um descolamento subperiosteal do extensor ulnar e do flexor ulnar do carpo, tomar cuidado com o nervo ulnar, realizar a redução dessa fratura, o furo onde vai passar o fio da cerclagem deve ser feito em torno de 2,5 centímetros distais ao processo coronoide. Os fios de Kirchner, usar fios de Kirchner 2.0. A amarria em 8 deve ser feita com fio de cerclagem 1.6 e fazer a amarria simultânea bilateral dessa banda de tensão. Muito cuidado para esses fios não saírem nem para o lado radial, nem para o ulnar, para não causar ossificação heterotópica ou eventualmente uma sinusose radioulnar, e optar pelo travamento desse fio de Kirchner na cortical anterior e passando próximo do osso subcondral para a gente ter menor risco de soltura, de pull-out desses fios, como mostrado em alguns trabalhos, como nesse caso mostrando que os fios intramedulares e mais distantes do osso subcondral, nós temos maior risco de pull-out.
E esse outro estudo retrospectivo, onde foi observado em 59 pacientes operados de fraturas do olecranon, que os fios intramedulares eles trazem maior instabilidade, proporcionando maior gap na fratura e, inclusive, uma tendência a ter mais osteoartrose nesse grupo de pacientes. Portanto, para evitar esses tipos de técnica de complicação, evitar o fio intramedular. A técnica com placa, a incisão é semelhante à incisão posterior da banda de tensão. Devemos também tomar cuidado com o nervo ulnar, respeitar a inclinação dorsal da una, como já comentado, tentar acomodar essa placa no meio aqui das fibras do tríceps e preferencialmente usar hoje em dia as placas, né, de menor perfil, menos espessas, bloqueadas e pré-contornadas. Como também a banda de tensão ela deve ser respeitada, uma técnica adequada. Aqui a gente observa um parafuso transpassando a cortical da una e travando, fixando também o rádio. Né? Essa paciente ela apresentava uma limitação muito grave da pronossupinação em decorrência dessa fixação que foi feita de forma inadequada, evoluindo para uma sinostose rádio-ulnar. As fraturas traço-oblíquos e as fraturas luxações, preferencialmente usarmos as placas de fixação do olecranon, como também naquelas fraturas cominuídas. Tá? Isso proporciona uma estabilidade maior e uma fixação mais adequada. Aqui alguns estudos comparando banda de tensão com a placa. Esse estudo de 2022, uma coorte retrospectiva, comparando dois grupos, um grupo com 153 pacientes com banda de tensão e com 168 pacientes com placas, aqueles pacientes com fraturas do olecranon, traço simples com desvio. Observou-se que ambos os grupos apresentavam uma consolidação e um arco de movimento bem semelhantes. No entanto, o grupo da banda de tensão teve maior taxa de retirada do material de síntese, em torno de 30%. Esse outro estudo, um estudo prospectivo randomizado, nas fraturas de olecranon desviadas, sem comunição, Maio 2A, pacientes com idades maior do que 16 anos e menores do que 75 anos, dois grupos, banda de tensão, grupo placa, não houve diferença no score funcional. No entanto, os pacientes tiveram maior taxa de retirada do material de síntese no grupo banda de tensão, em torno de 63% desses pacientes, quando comparado com o grupo placa, que foi em torno de 38% de complicação com material de síntese. Essa é uma revisão sistemática da Cochrane, onde foram incluídos 6 estudos, ensaios clínicos randomizados, com um total de 244 pacientes, e concluiu que as evidências são insuficientes para a comparação de técnicas de fixação do olecranon. No entanto, mostrando uma tendência de resultado mais favoráveis, tanto a efeitos adversos e resultados clínicos funcionais para o grupo da placa. Esse foi um paciente que a gente operou, um traço simples com desvio do olecranon, sem cominuição. A gente realizou a banda de tensão de forma adequada, ancorando o fio na cortical anterior, passando próximo ao osso subcondral. Então, essa paciente no pós-operatório, ela evoluiu para esse processo inflamatório, sem sinais de infecção. E acabou que com 3 meses de pós-operatório, ela chega para mim no consultório com essa ossificação heterotópica, que é uma complicação extremamente rara nas fraturas de olecranon, né? E com uma rigidez do arco de movimento bastante grave, né? A gente optou pela liberação dessa rigidez do cotovelo, né? De forma cirúrgica, e a gente acabou excisando em torno de 30% do fragmento proximal da una, juntamente com a ossificação heterotópica. Essa paciente teve uma boa recuperação. A gente deixou um catéter, né, com anestesia para isso ajudar bastante nos 2 dias seguidos da cirurgia, para a gente recuperar o máximo do arco de movimento, né, para essa paciente não sentir tanta dor. E aqui já o processo dela de recuperação, ela com 6 meses de pós-operatório, e aqui também mostrando a sua recuperação, uma recuperação bastante aí satisfatória. Portanto, mesmo naqueles casos mais simples, com a técnica simples que está a banda de tensão, a gente deve obedecer rigorosamente a técnica para evitar complicações. Como conclusão, né, das fraturas de olecranon, comparando banda de tensão com placa, os resultados funcionais são semelhantes naqueles traços de fratura simples com desvio, Mayo tipo 2A,
reservar a banda de tensão para aqueles casos de fratura simples sem comunição, as placas nas fraturas cominutas, distais ao processo coronoide, nas fraturas oblíquas com lesões ligamentares associadas e nos ossos osteoporóticos. Usar preferencialmente placas com perfil pequeno, pré-contornadas e bloqueadas, e a técnica cirúrgica adequada com uma reabilitação correta é fundamental para o sucesso do tratamento. Gostaria de lembrar a todos do nosso Close Meeting, que será em Brasília, no dia 17 a 19 de agosto. E, mais uma vez, obrigado pelo convite e um bom resto de curso a todos.